Perceber que esse aumento da criminalidade a partir dos anos 80, ele coincide também com um movimento que você dá para localizar no tempo com uma certa precisão, que é 1984, né? Onde começa a ser produzida uma legislação penal, né? Cuja tendência é passar a mão na cabeça do criminoso. Enquanto aqui nós editamos uma lei para tornar mais de 50% dos crimes infrações de menor potencial ofensivo, isto é, impedindo qualquer possibilidade de prisão, os Estados Unidos tomou uma decisão contrária e definiu que justamente o chamado pequeno crime como necessário uma reprimenda para que o criminoso não evolua, não progrida para um crime mais grave, mostra o quanto esse relaxamento, essa laxidão que o Brasil decidiu tomar a partir especialmente da década de 90, mas que se iniciou ainda na década de 80, tornou tão difícil hoje controlar a criminalidade no Brasil, permitiu a criação de não mais facções criminosas, mas verdadeiras organizações criminosas já com estruturas mafiosas, porque já há uma grande expertise em lavagem de dinheiro, por exemplo, do PCC. Foi uma escalada de criminalidade cuja origem está na destruição do nosso sistema de justiça criminal. Porque nós tivemos atores no campo político à direita fazendo essa opção, que foi dentro do regime militar. O pacote de 1977, o pacote de Abril e a lei de execução penal foi votada ainda dentro do regime militar. Ela foi ampliada depois na reforma do Código Penal, ela foi ampliada na Constituição, a legislação de 1995, a lei de crimes de menor potencial ofensivo, o próprio ECA em 1990, você tem os segmentos mais à esquerda como protagonista. Mas ela também foi conduzida por governos à direita. O que tinha em comum nesses grupos é um completo desprezo pela vítima, pelo impacto da vítima e desprezo por todo o nosso histórico, do nosso processo civilizador. E do outro lado, todas as grandes nações, todas as grandes democracias abordaram tanto o postulado jurídico quanto das ciências sociais para construir o seu sistema de justiça criminal. É que não era só uma opção entre esquerda e direita, era uma opção entre civilidade e barbárie, e optaram pela barbárie. Mesmo com todo o conhecimento científico do campo das ciências sociais e do campo do direito apontando que isso levaria à barbárie e não ao processo civilizador. Nós jogamos fora, durante essas últimas 4 décadas principalmente, toda a nossa herança civilizacional. Então nós estamos vivendo um estado de barbárie. A gente consegue perceber hoje isso de uma maneira mais nítida quando viaja para o exterior. Os estrangeiros muitas vezes estranham as atitudes dos brasileiros. Porque os brasileiros chegam no local, às vezes são os únicos que usam o cofre de um hotel. Imagina, os números chegaram dos assaltos, esses que têm subnotificação, etc., a 3 assaltos por minuto no Brasil. Imagina, 3 assaltos por minuto. Isso gera um abalo psicológico nos cidadãos enorme. E é isso que se vê nas suas atitudes quando vão, por exemplo, para o exterior. Esse temor, né? Tudo ele teme. Ele não consegue nunca distensionar. Pesquisas de vitimização, ainda que poucas feitas no Brasil, vão indicar que as pessoas têm medo exatamente de roubo, de serem vítimas de uma agressão ou de vítimas de latrocínio, que é aquela pessoa que vai roubar e acaba matando a pessoa. Esse é um problema do Brasil, né, que a gente não verifica em outros locais. Você vai verificar furto fora? Vai. Mas o roubo, essa violência, não. Estive em Portugal durante 8 meses e aí, logo que eu cheguei, eu perguntei, tá, mas essa região é segura? O olhar incrédulo da pessoa para a qual eu fiz a pergunta, porque ele não conseguia no referencial mental dele, no modelo mental dele, essa pergunta não cabia. Ele queria saber se eu tinha medo de cair numa calçada, se por acaso tinha buraco. Eu viajei para fora, eu já fui a Portugal, andando sozinha ali por aquelas vielas, assim, ruas estreitas. E em algum momento eu parei e me perguntei, eu não tô sentindo um pingo de medo aqui. E você percebe que é totalmente diferente desse ambiente conflagrado no Brasil. Você vê lugares que não tem muro, casas sem muro. É estranha a decoração deles, né? Mas como é que pode alguém viver numa casa sem muros?
Como é que você pode dormir tranquilo se a sua casa não tem uma cerca te protegendo? Isso me mostrou o grande absurdo que nós vivemos aqui no Brasil. Depois, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu morei 5 anos em Washington. Washington, a capital dos Estados Unidos, sempre foi considerada uma das mais violentas do país. Eu nunca conheci uma única pessoa que tivesse sido vítima de um crime. Qualquer crime. Eu tive a oportunidade de morar em Londres, uma cidade grande, tem problema de criminalidade, mas os cidadãos não têm essa neura, essa paranoia. Lembro, meus pais foram me visitar, meu pai entrou em pânico quando viu que eu não fechava a janela para dormir. Uma viagem para a Europa, para o Velho Mundo, para os Estados Unidos, países civilizados, você tem plena sensação de segurança e você diz, mas são países do primeiro mundo, são países desenvolvidos. Mas até pouco tempo atrás, você saísse nas ruas de Buenos Aires, nas ruas de Montevidéu, nas ruas de locais como Punta del Este, você veria idosos caminhando na rua, você veria crianças despreocupadamente brincando nas praças. Dia 30 de julho, você vai assistir gratuitamente a maior investigação já feita sobre o crime no Brasil. Entre Lobos 2026. O Brasil deixou a porta aberta para o crime. E você vai entender como e porquê. Para assistir de graça, toque no link deste vídeo e garanta seu acesso. O que você está levando? É um canhão? É uma arma? Então você está preso.